Bom dia, amigos. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. E aqui está falando o Bispo Tito Oscar, desejando para você aquilo que Paulo afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa alcançar todas as vitórias, tudo aquilo que você tem desejado em seu coração. Hoje nós vamos ter um programa muito especial. Nós vamos falar sobre liberdade. Hoje é dia de Tiradentes, é um feriado nacional. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste assunto. Fique conosco e aproveite para anotar os endereços das nossas igrejas amanhã, domingo. Procure estar em uma das nossas comunidades para que a sua vida possa realmente tomar um novo rumo, um novo sentido, para que você possa alcançar tudo aquilo que você deseja. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Viva a Vida e vamos conversar mais uma vez com o nosso querido Bispo Miguel. Hoje é feriado, Dia Nacional de Tiradentes, e você sabe que essa comemoração tem muito a ver com a nossa vida. Aconteceu lá no século XVIII, mais ou menos 1789, um grupo de brasileiros, né, inconformados com a opressão de Portugal, estava no ciclo do ouro e quiseram romper com aquele jugo, até parece o jugo do Egito, né? Então reuniram um grupo lá e o nosso alferes, chamado Tiradentes, tomou a decisão de se rebelar, chamado Inconfidência Mineira. Um deles pegou um texto lá de Virgílio e cunhou essa frase que ainda hoje é usada até mesmo na bandeira do estado de Minas Gerais: libertas conhecerá também, liberdade ainda que tardia. Eu tenho aqui ao meu lado o Bispo Miguel Incuto, presidente do Conselho, pastor da Igreja de Caxias e também participante do programa Viva a Vida. Antes de mais nada, bom dia, Bispo. Bom dia, Bispo Tito, bom dia a todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesta manhã. Eu fiz essa introdução para lhe fazer a primeira pergunta. Eu sei que você é perito em história do Brasil. Será que essa frase cunhada, liberdade, ainda que tardia, tem a ver com a nossa vida espiritual? Bom, eu acredito que tenha, né, Bispo? Porque liberdade é aquilo que Deus ofereceu para todos nós, para toda criatura, através da pessoa de Cristo Jesus. A frase completa talvez não se aplique, porque a liberdade que Jesus ofereceu, ela pode ter esse aspecto de tardia, porque o amigo, a pessoa, ainda não abraçou esta fé. Mas a liberdade é aquilo que Deus tem a oferecer para todo aquele que nele crê. Pois é, eu vou aproveitar esse gancho e refazer essa pergunta, porque libertas que será também, liberdade embora tardia. Tem muitas pessoas que dizem assim: meu tempo já passou. Eu tenho conversado com pessoas já numa certa idade, que a gente convida para vir à igreja, convida para até mesmo aceitar Jesus. A pessoa diz: já vivi a minha vida, o meu tempo já passou. Será que já passou? Eu acredito que não. A Bíblia diz que enquanto a gente está vivo, o tempo não passou, né? As oportunidades, todas elas, em todas as áreas, é muito interessante e muito assim estimulante. A gente vê muitas das vezes uma pessoa que já ultrapassou uma determinada idade, pulando de paraquedas, né? A gente vê muito isso. Agora que a pessoa com 80 e tantos anos está fazendo canoagem, está aproveitando a saúde, passando essa mensagem que enquanto você tem vida, ou nesse caso aí desse meu exemplo, enquanto você tem energia, é tempo de fazer. Quem disse
que não é possível fazer certas coisas. Até mesmo num outro setor, num outro contexto. Eu estava lendo outro dia que uma senhora, me parece de 80 e poucos anos, estava se formando. Né? Depois de criar os filhos, os netos, os bisnetos, o que eu vou fazer da vida? Fez vestibular, entrou para a faculdade, a vovó de todos os demais alunos, estava se formando. Você sabe, bispo, a gente vai conversando, né, os pensamentos vão chegando, a gente vê nitidamente que esta, entre aspas, pregação no coração humano, ela é uma pregação espiritual, nós diríamos assim, maligna. Olha, não tem mais jeito. Olha, para você as oportunidades acabaram. Olha, para você o seu tempo acabou. Você agora perdeu o trem, né? Perdeu, usando aí a expressão dos mineiros. O trem já era, já saiu. E não é verdade, né? Deus ainda hoje tem uma vida nova, Deus ainda pode transformar o coração daquele que se achega a Ele, pedindo ajuda, pedindo livramento, pedindo transformação. Talvez essa dificuldade seja pela falta de entendimento, de compreensão, até eu diria de definição da palavra liberdade. Porque muitos não entendem o que é livre. Muitas vezes eu vou falar com uma pessoa e oferecendo essa liberdade, mas eu sou livre. Quando, na verdade, a pessoa está presa por tantos conceitos e tantos preconceitos que limitam tanto quanto as algemas. Então, qual seria assim, uma conceituação bem simples de liberdade para o irmão? Eu costumo usar essa expressão que as pessoas com esse entendimento que o bispo estava dizendo, elas acham que liberdade é a capacidade de dizer sim a tudo. E na minha cabeça é o contrário. Liberdade é a capacidade de dizer não. Não. Só quem é livre pode dizer não. Eu uso essa expressão, a pessoa que está no presídio, olha, é a comida. Não, agora não. Agora é comida. Agora. Eu queria sair agora, tomar um banho de sol. Não, o banho de sol é agora. A pessoa não pode dizer não, ela só pode dizer sim, 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 Senhor. Isso exemplifica a pessoa que é presa a um vício, por exemplo. Ela diz, não, eu não quero entregar a minha vida a Deus porque eu quero ter liberdade de fazer isso, de praticar aquilo. Na verdade, a pessoa é presa a essas coisas, ainda precisa de libertação, precisa de liberdade, que é para poder usar essa liberdade para dizer, não, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais praticar isso. As pessoas esquecem. E quando as pessoas encontram com Cristo e deixam de fazer certas coisas, as pessoas conseguem só pensar assim, mas o que aconteceu com você? Aí sobra para nós, né? O pastor fez a sua cabeça, o pastor está controlando você. E é o contrário, a pessoa está dando fruto da liberdade em Cristo Jesus. Essa é a função do nosso encontro, é a razão de nós estarmos aqui todas as manhãs de sábado, dizendo para você, viva a vida. E viva uma vida de liberdade. Nós não estamos tentando fazer, como disse o bispo, aí a sua cabeça. Nós estamos querendo fazer uma higienização na sua cabeça, uma lavagem cerebral. Você tem liberdade para dizer sim, para dizer não, fazer o que você realmente deseja. Nós vamos voltar no segundo bloco, ainda conversando. Hoje é feriado, você não vai trabalhar, fique conosco, aproveite esse pequeno intervalo, ligue para um amigo, diz, olha, assista o programa Viva a Vida, tem um assunto muito interessante para você, principalmente aqueles que andam aí jugulados, presos, com cadeados mentais, né, impedindo uma vida de liberdade. A gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano.
Enchendo as Talhas do Milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, ao lado do Bispo Miguel. Queremos insistir com você. Aproveite amanhã, domingo, participe conosco de um dos nossos encontros. Tenha a liberdade de escolher uma boa igreja para você ouvir a palavra de Deus. Bispo, apóstolo Paulo foi um homem com uma larga experiência de vida, em todos os sentidos, em todas, vamos dizer assim, as áreas ele circulou, inclusive dentro de prisões. E numa determinada ocasião ele escreveu a uma das suas igrejas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que liberdade seria essa? Será que ele estava se reportando às suas prisões, aos seus açoites, aquelas limitações que ele sofreu desde o início do seu ministério? Ou ele estava falando de uma liberdade lato sensu, uma liberdade mais abrangente? Bom, bispo, eu louvo a Deus por esse seu dom de perguntar essas coisas tão difíceis. Não. Num programa de 15 minutos, num período, né, numa parte do programa dessa nosso bate-papo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu acho que essa expressão ela tem uma largura. Eu acho que, não sei se eu posso sintetizar assim, na verdade ele estava falando de tudo. Porque ele estava falando de uma liberdade espiritual, de uma liberdade religiosa. Ele estava falando de uma experiência interior. Ele estava também se referindo a uma liberdade, talvez fazendo uma referência até à própria lei, porque a lei, não é? A gente, muitas das vezes, insatisfeito com regras que são alteradas, ou paradigmas, né, que são quebrados, ou legalismo. Então a gente logo coloca outros, a gente tenta criar novos para substituir aqueles que foram ultrapassados ou que foram quebrados, não é verdade? Então Paulo, na minha cabeça, ele está também se referindo a isso, ele está se referindo também àquela situação que ele estava. Não foi para vivermos uma vida de aprisionamento, quer seja físico, embora ele estivesse passando por aquilo, mas aquilo não era uma situação, vamos dizer assim, natural, ou teria um outro propósito, mas também nesse outro contexto mais amplo, porque a própria igreja daquele momento sofria muito esse tipo de coisa. Paulo semeava, pregava a vida com Deus, né? A vida plena, a vida abundante. Vinha alguém dizer: não, olha, mas você não pode ir para cá, não pode ir para lá, não, você tem que voltar a se circuncidar, a fazer aquelas velhas práticas da lei. Eu acho que esse conceito que Paulo coloca ali tem essa amplitude. Mas também nós corremos, me parece, dentro da sua argumentação, um risco. A liberdade, ela é algo assim tremendo, maravilhoso, mas ela traz também responsabilidades. Com certeza. E eu perguntaria, será que a igreja, nessa ânsia de ser uma igreja livre, fora de legalismos, fora dessas mesmices de coisas antigas, dessa roupagem antiga, será que a igreja não se abriu demais, não se deu muita liberdade nas suas práticas? Eu acredito que em algumas áreas, eu acho que isso tem acontecido sim. O grande problema é quando a gente usa a liberdade como pretexto para se fazer não apenas aquilo que Deus fala para nós. Porque ao invés de nos aprisionar, nos controlar, Deus nos dá a liberdade, mas para que a gente faça uso desta liberdade para servi-lo, para adorá-lo. Então o problema é quando a gente pega esta liberdade e direciona ela para fazer aquilo que a gente nos satisfaz, ou é a nossa vontade, ou é o nosso plano, né? A liberdade por pretexto. O fato de eu ser livre
para fazer qualquer coisa, não significa que eu deva fazer qualquer coisa. Essa foi a palavra de Paulo, né? Eu sou livre, eu tenho liberdade para fazer qualquer, mas nem todas as coisas que eu faço me convêm. Até as coisas lícitas. Lícitas. As coisas me são lícitas. Né? O contexto ali, se não me engano, era comer. Pode comer uma comida assim, pode comer aquela comida. Aí ele disse, olha, você pode comer, mas você tem que ter a responsabilidade de saber os limites daquilo que eu sou livre para fazer, mas eu uso a minha liberdade exatamente para não fazer. Alguém conversando com um colega tempos atrás, ele estava dizendo, olha, a igreja hoje que prega o evangelho com letra maiúscula, ela sofre muito para ter, vamos dizer assim, uma comunidade de porte, de representativa, porque hoje as igrejas, se não oferecem liberdade, hoje já não há muita distinção, isso já foi provado estatisticamente, entre o comportamento de pessoas que estão filiadas à igreja e pessoas que estão fora da igreja. Os casamentos, por exemplo, as crises familiares acontecem tanto dentro quanto fora. A juventude hoje, falando de liberdade, tem um mundo à sua frente, né? Hoje já não há limitações. Então tudo isso, de uma certa forma, gera, cria e incomoda o coração da gente que busca essa expressão maior. Não, eu quero ser livre, né? Jesus, numa certa ocasião, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que tipo de conhecimento é esse que ele estava se reportando? Conhecer que verdade? O que é verdade nesse sentido aí? Eu entendo que a verdade seria ele mesmo, né? Conhecer o Senhor. Eu sou, né? Conhecer aquele que declarou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas eu queria dar uma pitadinha numa palavra que o bispo deu agora aqui, sobre essa coisa que a igreja quebrou, deu liberdade. Eu acho que há uma certa confusão, assim, as regras que as igrejas estabeleceram, elas são regras que podem ficar desatualizadas, não é? Costumes, usos, coisas que variam, mas as regras da Bíblia, elas não podem ser mudadas, relativizadas. Nós temos que continuar observando estas regras, né? Mas voltando a essa questão de conhecer a liberdade libertar, então eu entendo que Jesus já está falando desta experiência com ele, desta crença em Jesus como sendo ele quem ele é. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o Salvador, ele é aquele que pode libertar, transformar a nossa vida e nos conduzir a uma vida de liberdade. Amém. Nós estamos concluindo o nosso encontro e eu volto daqui a pouco com uma curta reflexão, mas eu espero que você tenha compreendido, desfrutado e aproveitado esse tempo de conversa. Viva uma vida livre, viva a vida, este é o nosso desejo. A gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br.
portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o nosso encontro Viva a Vida. Acabamos de conversar, bater um papo a respeito deste nosso feriado nacional. Comentamos sobre a Inconfidência Mineira e falei sobre essa frase que foi cunhada naquele momento de crise, de dificuldade: libertas, conhecerá também. Liberdade, embora tardia. E esta frase, obviamente, ela inspirou os inconfidentes, pelo menos deu uma luz para aquela liberdade que todo o país, todo o povo brasileiro desejava. Mas não foi uma liberdade apenas num sentido. Foi uma liberdade, obviamente, política, foi uma liberdade de uma opressão de um outro governo, mas há uma outra liberdade que a gente precisa de entender neste contexto da Inconfidência. Ser livre, queridos, viver uma vida livre, é mais do que poder, diria eu, caminhar por qualquer estrada, ir para onde você deseja ir, ocupar qualquer espaço. Você sabe que há pessoas que desfrutam dessa liberdade, mas que continuam amarradas, que continuam juguladas, que continuam, diria eu, presas por situações que nada tem a ver com o seu espaço físico. A Bíblia conta uma experiência de dois homens, dois apóstolos, que estavam presos, que estavam impedidos de se locomoverem. Tinham, inclusive, diz o texto bíblico, os seus pés amarrados num tronco. E, além disso, havia soldados que estavam ali à porta da prisão, além de terem os pés amarrados, estavam sendo vigiados, né? Colocados ali à porta para que ninguém pudesse escapar. Mas interessante, estes dois homens que estavam amarrados, presos, limitados, diz-nos o texto que eles estavam livres. Mas que liberdade é essa, pastor? Livres como? É verdade. O texto bíblico nos diz que eles estavam cantando, louvando, orando a Deus. Aí você me pergunta, mas como é possível uma pessoa presa, amarrada, impedida de ter a sua liberdade completa? Como é possível cantar, louvar, adorar a Deus? Pois é, esta é a liberdade mais importante que nós devemos buscar. Os inconfidentes buscaram uma liberdade. Estavam ali oprimidos, estavam presos, estavam obrigados a mandarem ouro para outro país, enfim, você conhece bem a história. Mas a liberdade que estes homens gozavam na prisão era uma liberdade diferente. E esta é a liberdade que Deus quer que nós tenhamos. O texto nos diz que enquanto estavam ali presos, cantando, orando a Deus, aconteceu um terremoto. Sim, as paredes tremeram, aquelas prisões, não era uma única que estava segurando os dois apóstolos, todas elas tiveram as suas portas abertas, as correntes foram quebradas e houve ali um tumulto muito grande. Um terremoto sacudiu. E o que aconteceu? Aqueles homens que estavam presos, que estavam amarrados, que estavam jugulados, que estavam impedidos, se viram em plena liberdade. Aí você me diz, mas isso aconteceu como uma história lá na Bíblia. É verdade, é uma história, mas que tem fundamentos e que pode ser contextualizada hoje, aqui e agora. Eu não estou dizendo que vai acontecer um terremoto numa das prisões aí do país, Tremembé, enfim, São Paulo, Rio, Bangu, vai haver um terremoto e os presos vão ser livres. Pode acontecer, não vou dizer que não, mas o sentido é outro. Eu estou falando de pessoas que estão presas interiormente,
que não conseguem viver uma vida de liberdade, que não conseguem desfrutar do melhor que Deus tem para a minha e para a sua vida. Você sabe que há certos cadeados que prendem, que amarram, que nos impedem de fazer muitas coisas. E estes cadeados, eles estão colocados não nos nossos pulsos, não nos nossos pés. Nós temos muitas vezes as mãos livres, mas não temos a nossa mente livre. Com certeza você já ouviu muitas vezes: eu não tenho tempo, nem tempo de ir à igreja. Você está colocando um cadeado na sua capacidade de liberdade. Muitas pessoas dizem: eu não posso. Parece que esta frase tão pequena faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Eu não posso, eu não tenho, eu não sei, eu não aguento. Enfim, cada vez que você se expressa desta forma, você está colocando um cadeado na sua capacidade de viver. Este programa tem um sentido: viva a vida, desfrute da vida. Mas como é possível desfrutar da vida se nós estamos amarrados, presos a pensamentos negativos? A psicologia ensina muito a respeito disso. Aliás, há um texto na Bíblia muito interessante. O grande sofredor Jó, que você conhece, uma certa ocasião ele disse assim: aquilo que eu temia me aconteceu. O que eu receava sobreveio sobre a minha vida. Quando você antecipa um problema, você acaba sendo gerenciado por ele. Quando você pensa numa impossibilidade, eu não aguento mais. Uma palha pode quebrar as suas costas. Por quê? Você já disse: eu não aguento mais. Seu subconsciente já registrou esta afirmação. Um cadeado já foi colocado nessa sua liberdade. Não, é preciso que nós tenhamos uma mente arejada, é preciso fazer uma faxina na nossa cabeça, na nossa mente. É preciso que Deus nos ajude a nos libertar desta opressão que pesa sobre nós. Liberdade, ainda que tardia, disseram lá os inconfidentes. Mesmo que você diga: eu já passei do tempo. Não, não passou. Há um tempo que Deus reservou para você. E hoje é esse tempo. Liberte-se, coloque seu coração nas mãos de Deus, entregue-se a Jesus. Peça a Ele: Senhor, me ajude a viver uma vida plena, como nós comentamos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que você desfrute de um bom feriado hoje, mas acima de tudo, que você desfrute dessa liberdade que Cristo veio conquistar para você, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu coração, para a sua mente. Tenha uma mente arejada, coloque Cristo dentro de você e você vai sentir uma experiência completamente nova. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um encontro. Um bom dia para você, até novamente nos encontrarmos. Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu dos dias, mesmo que meus pais e mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro. Sim, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja, eu me alegrarei. Ainda que a videira, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento,